É, então, boa tarde. Meninos, eu ainda não lancei a nota, mas para quem apresentar o trabalho, todos foram muito bem. Devo lançar a nota da segunda avaliação de vocês até amanhã, tá? É que eu ia fazer hoje e acabei não conseguindo, mas até amanhã eu lanço a nota. Acho que foi para quem apresentou o trabalho, todos muito bem apresentados, gostei muito. E aí, a gente está chegando na reta final da disciplina. Na reta final da disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre normalização de dados. Então, esse assunto é um assunto que ele vai encerrar um pouquinho sobre toda essa parte que a gente falou até o momento. Então, a gente viu o modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. Ok. E aí, a gente viu nos modelos que muitas vezes o mesmo texto, a mesma descrição de sistemas gerava modelos diferentes, né? E eu falei para vocês que isso não é errado, que isso realmente acontece, porque cada lista de banco de dados vai conseguir ter um entendimento diferente, mas só vai estar errado se não atender a descrição. Por exemplo, se ele disser lá que precisa ter um banco com as informações de alunos, cursos e disciplinas que eles cursam dentro da UFOPA, por exemplo, e que ele quer poder saber quais são as disciplinas cursadas por um aluno do curso. Se o banco de dados não conseguir me responder essa informação, ele está errado. Agora, a quantidade de tabelas que que vão sair dessa modelagem vai depender da pessoa que está modelando o sistema. Agora, tem 3 regras que precisam ser seguidas para que a gente possa dizer que o modelo de dados está normalizado. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Que tudo bem, a gente vai fazer do jeito que a gente estava fazendo, só que agora a gente vai aprender 3 regras que essas sim, elas precisam ser cumpridas para que o banco de dados esteja normalizado, certo? É isso que é o objetivo da aula de hoje. Bom, a gente diz que um projeto de banco de dados ele é limpo quando cada fato, cada coisa está do seu lugar. Pode-se dizer que cada atributo ele representa um fato a respeito da chave, de toda a chave, e nada mais do que da chave. O que é isso? Quer dizer que cada campo ele, de uma tabela, ele tem que estar relacionado de alguma forma à chave da tabela. Projetos ditos limpos, eles são estáveis e têm melhores possibilidades de expansão. O que é isso? É que projetos que estão normalizados ou limpos, como ele usa a expressão aqui, são bancos que ele tem, por exemplo, 10 tabelas. E aí surge a necessidade de evoluir esse banco de dados para colocar mais informações nele. E agora ele não vai ter mais 10 tabelas, ele vai ter 20 tabelas. E aí, modelos de dados que estão normalizados, eles têm maior possibilidade de crescer do que aqueles que as coisas estão bagunçadas ali dentro. Um banco de dados limpo ou normalizado, ele também tem o objetivo de evitar algumas anomalias. Anomalias como a anomalia de atualização. O que é uma anomalia de atualização? O sistema integrado de tabelas ele pode apresentar anomalia de atualização quando ocorrerem inclusões, exclusões ou modificações de registros em algumas tabelas individuais. Essas anomalias devem ser evitadas, porque violam a semântica da informação. As anomalias podem ser minimizadas por meio de uma minuciosa partição de atributos entre as tabelas. Então, para que não ocorra essas anomalias de atualização, o ideal é que cada coisa esteja em seu lugar dentro do banco de dados. Essas anomalias de atualização, elas podem ser de 3 tipos, de modificação, de exclusão e de inclusão. A de modificação, elas ocorrem quando existem valores redundantes de dados para o mesmo atributo e tabelas distintas. Ou seja, o que é isso? Por exemplo, eu tenho uma tabela de alunos, e na tabela de alunos eu coloco a data de nascimento do aluno. Aí eu tenho uma outra tabela de informações complementares do aluno. E nessa outra tabela, eu coloco de novo o campo data de nascimento do aluno.
que pode acontecer? Eu posso, em um determinado momento, atualizar a informação em uma tabela e na outra não atualizar. E aí eu fico com uma anomalia, eu tenho duas informações diferentes da mesma pessoa. E ela só nasceu numa data. E eu não posso, eu tenho que evitar isso. Como é que eu evito isso? Tendo uma informação centralizada em um único lugar. Eu não posso, por exemplo, ter a informação de endereço dentro da tabela de aluno, o endereço dele, e ter uma outra tabela de endereço do aluno. E aí o que acontece? Eu vou e atualizo só o endereço em uma única tabela, e na outra fica desatualizado. Então, a anomalia de modificação ela ocorre quando eu tenho valores redundantes de dados para o mesmo atributo em tabelas distintas. Então, uma única informação ela deve ficar em uma única tabela, eu não devo replicar, porque senão eu corro o risco de ter essa anomalia de modificação. Anomalia de exclusão. Ela é oriunda do fato de a exclusão de uma informação causar a eventual perda de outra informação. Isso ocorre quando o atributo perdido, involuntariamente, não possui uma entidade própria que armazene a informação e precise abrigar-se em tabelas de outras classes de entidades. Traduza isso, professora. Por exemplo, eu tenho uma tabela de aluno-curso, onde eu faço o vínculo entre o aluno e o curso. E aí, vocês viram que quando essa tabela é criada, eu coloco o código para fazer associação, né? Se eventualmente eu vou lá na tabela de curso e apago aquele curso, e deixo essa informação lá na tabela de aluno-curso, eu vou estar vinculando o aluno a um curso que não existe mais. Isso é uma anomalia de exclusão, quando eu excluo uma informação e eu não propago essa exclusão para outras tabelas. E, por fim, eu tenho uma anomalia chamada anomalia de inclusão, que é oriunda da inclusão de registros em tabelas contendo informações incompletas, informações estas que devem ser parte de entidade ainda não definida e que estejam se abrigando na tabela de outra classe. Ou seja, quando eu tenho necessidade de criar uma tabela, mas eu não crio, e aí eu coloco informações incompletas naquela tabela, onde ela tem as informações, mas ela não está totalmente mapeada. Isso é uma anomalia de inclusão. E como que se faz para evitar isso? Cria-se esse processo de normalização. O que é o processo de normalização de dados? Ele tem o objetivo de evitar essa ocorrência de anomalias, ele otimiza o processo de armazenamento de informações. Esse processo de projeto, ele transforma um conjunto de especificações de entidades em outro conjunto. Sendo que a semântica original é preservada, mas eu tiro algumas dependências parciais do projeto. O processo de normalização, ele é um processo iterativo, ou seja, é um processo decomposto em vários níveis, sendo a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Cada forma normal ela é mais restritiva que a anterior. A forma normal de ordem n+1 está na forma normal de ordem n, e não possui uma característica não desejável que a forma de ordem n não possui. A forma normal de ordem n+1 é mais desejável do que a forma normal de ordem n. O processo de normalização é um processo de redução de redundância. Bora traduzir isso aqui em uma linguagem que fique mais fácil para entender. Existem três formas normais. Na verdade, existem 5, mas 3 são suficientes, são 3 que a gente vai estudar aqui na disciplina. O que ele quer dizer aqui é que se eu digo que um banco de dados está na segunda forma normal, significa que ele está na primeira e na segunda. Porque para ele estar na segunda, ele tem que ter passado pela primeira. Se ele está na terceira forma normal, significa que ele está na segunda e na primeira, porque ele é acumulativo. Eu não posso dizer que um banco de dados está na terceira forma normal se antes ele não tiver passado pelo processo para estar na segunda e na primeira. Mas agora entender isso visualmente, que aí fica um pouco mais fácil. O que a primeira forma normal diz? Ela diz que um banco de dados ele está na primeira forma normal se todo valor em R for atômico. R não contém grupos de repetição. Geralmente considerada parte da definição de R, não permite atributos multivalorados compostos ou suas combinações. O que a primeira forma normal diz resumidamente? Se o meu modelo de dados está na primeira forma normal, eu não tenho nenhum atributo multivalorado dentro das minhas tabelas.
Eu não tenho nenhum atributo composto dentro das minhas tabelas. Isso significa o quê? Lembra quando você estava fazendo a modelagem de dados e às vezes aparecia lá endereço? Aí tinha rua, número, apartamento? E aí a gente criava um único campo endereço? Ou a gente criava um campo rua, outro número e outro apartamento na mesma tabela de pessoa, ou de aluno, ou de cliente? Isso, quando a gente faz isso, o modelo de dados ele não está na primeira forma normal. Na primeira forma normal, o modelo de dados não pode ter nem atributo composto, nem atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? Como o próprio nome já diz, é um atributo que ele tem dois ou mais valores. Por exemplo, se eu tenho o atributo cor do carro na tabela de carro, e o meu carro, ele tem duas cores, ele é preto e branco. Isso não pode, no modelo de dados, quer dizer, pode, mas se ele tiver assim, ele não está na primeira forma normal. E aí, como é que a gente resolve isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de cliente e tem o número, tem o nome e tem o endereço de entrega. Esse endereço de entrega, ele pode ter um ou mais endereços. Vejo aqui que ele pode estar na casa dele, ele pode estar na casa, no trabalho dele, e esse endereço de entrega vai variar para uma mesma pessoa. Se eu coloco dessa forma que está aqui, esse meu modelo de dados ele não está na primeira forma normal, porque eu tenho um atributo multivalorado, que é o atributo endereço. Como é que se resolve isso? Gera uma nova relação. Na verdade, existem vários métodos, 3 métodos, basicamente. Primeiro, eu gero uma nova relação contendo o grupo de repetição e a chave primária da relação original, determinar a chave primária da nova relação. Uma outra, eu removo o grupo de repetição e vou expandir a chave primária. E uma terceira, eu posso substituir o grupo de repetição pelo número de valores estabelecidos para o grupo. Bora entender melhor? Então, na primeira solução, eu tenho uma tabela cliente, nome, né? E eu tenho o número dela e o nome dele. E tenho uma segunda tabela que vai ter os endereços, que aí eu chamei aqui de cliente entrega. E aí eu vou ter o número do cliente, a rua e o número dele. E essas tabelas vão estar ligadas por essa chave, número do cliente. E aí eu posso ter quantos endereços eu quiser. Uma segunda solução, eu tenho uma única tabela, número do cliente, nome, rua e número, só que eu coloco como chave primária a composição de número, rua e número. E aí eu posso ter várias vezes o mesmo cliente cadastrado para endereços diferentes. Uma terceira solução não muito boa eu posso ter o número do cliente e o nome. Aí eu coloco rua 1, número 1, rua 2, número 2. Qual o problema dessa solução? Se eu tiver um terceiro endereço de entrega, que tem uma terceira rua, eu não tenho onde colocar. Qual é o problema da solução 2? O problema da solução 2 é que eu criei uma chave primária muito grande, que eu tenho o número do cliente, a rua e o número. Então, no geral, para corrigir esse problema, a recomendação é a solução 1. Cria uma nova tabela e faz a ligação entre elas. Então, ele traz um exemplo aqui. Ó. Considere a relação empregado-projeto, onde eu tenho numa tabela o número do empregado, o nome do empregado e o projeto dentro dela. E dentro dela eu tenho o número do projeto e o nome do projeto. Ele pode se repetir. Ele diz aqui que Chaves indica que o atributo do projeto é multivalorado. Então, isso quer dizer que número e nome pode se repetir várias vezes. Como é que se resolveria isso? Eu teria uma tabela empregado-projeto, que teria o número e o nome do empregado, e teria uma outra tabela projeto. Aí, nela, eu teria o número do projeto e o nome. E faria a ligação pela chave, né? O número do empregado teria que estar aqui como chave estrangeira. Isso faz com que o meu modelo de dados esteja na primeira forma normal. Então, o que é a primeira forma normal? Eu não posso ter repetição de dados na tabela. Eu não posso ter repetição de valores. Então, aquela dúvida que às vezes a gente ficava, eu coloco o endereço como um campo dessa tabela ou crio uma nova tabela, para o meu modelo de dados ser normalizado, a resposta é, eu crio uma nova tabela. Então, primeira forma normal, eu não posso ter atributos multivalorados no meu modelo. Se eu não tiver atributos multivalorados no meu modelo, está na primeira forma normal.
Segunda forma normal. Segunda forma normal, ele diz que não pode existir dependência da chave primária. Então, o esquema de relação R está na segunda forma normal se todo atributo não primário A em R tem dependência funcional total da chave primária, ou seja, tem a ver com a chave primária. Então, vamos lá ver um exemplo. Eu tenho aqui uma tabela de pedido, onde eu tenho o número do pedido, a data, o número da peça, a descrição, a quantidade comprada e o preço. A data tem a ver com a chave de número do pedido? Tem, né? O número da peça é a outra chave. Aí, essas informações que eu vou ter agora, descrição, tem a ver com a peça, né? Quantidade comprada tem a ver com o pedido e tem a ver com a peça. O preço cotado tem a ver com o pedido e tem a ver com a quantidade de peças. Nesse caso específico, eu teria que dividir em duas tabelas, onde em uma eu teria o número do pedido e a data, na outra eu teria o número da peça e a descrição dela, e na outra tabela associativa eu teria o número do pedido, o número da peça, a quantidade comprada e o preço cotado. Ou seja, qual é o objetivo da segunda forma normal, gente? Eu colocar cada coisa no seu quadrado. Eu não ter um grande tabelão, eu ter as tabelas específicas de cada entidade. Então, se eu não criei um grande tabelão, se todas as informações elas estão relacionadas com a chave primária, está na segunda forma normal. Então, a segunda forma normal, ela vai fazer o quê? Ela vai separar. Então, levando em conta nosso exemplo anterior, eu vou ter uma tabela de pedido, com o número do pedido e a data, eu vou ter uma tabela de peça, com o número da peça e da descrição, e vou ter uma tabela associativa, pedido-peça, que vai associar o pedido, a peça, a quantidade comprada e o preço. A segunda forma normal basicamente diz para a gente, não crie um grande tabelão, coloque cada coisa no seu quadrado. Ou seja, cada campo tem que estar relacionado com o objetivo da tabela, e não simplesmente colocar um grande tabelão com todas as informações dentro dela. Terceira forma normal. A terceira forma normal diz que primeiro tem que estar na segunda e tem que estar na primeira, para estar na terceira, e a regra dela é: nenhum atributo não primário de R for transitivamente dependente da chave primária. Dependência transitiva, X implica Y em R. Bora ver isso aqui em outras palavras, para entender melhor. Em outras palavras, todos os atributos não primários devem possuir dependência total, não transitiva da chave primária. Ela é muito parecida com a segunda forma normal. Basicamente, é o que ela diz, que além de separar, eu só posso ter na minha tabela informações que dependem da chave primária. Veja aqui, ó. Eu tenho uma tabela de clientes que tem o número do cliente, o nome do cliente, o endereço, o número do vendedor e o nome do vendedor. O nome do vendedor tem alguma coisa a ver com o cliente? Não, tem a ver com o número do vendedor, né? Então, eu vou ter uma segunda tabela, que é a tabela de vendedor, que vai ter o número dele e o nome. Só que eu preciso fazer a ligação. Para eu fazer a ligação, eu tenho que ter na tabela de cliente o número dele. Só que o nome do vendedor não vai estar aqui. Vai estar numa tabela específica vendedor. Aí eu associo elas. Então, a terceira forma normal diz que o elemento de ligação entre as tabelas vai ser a chave estrangeira. Professora, a gente já não estava fazendo isso? De certa forma, sim, porque eu já tinha dito para vocês que a chave estrangeira com a chave primária era o elemento de ligação, que toda vez que a gente precisasse cruzar duas tabelas, a gente precisaria igualar a chave primária de uma é igual à chave estrangeira da outra. Isso já estava pacificado. Só que agora a gente já sabe que para dizer que um banco de dados está normalizado, eu tenho que garantir que eu não tenho informações. A informação da tabela só diz respeito àquela entidade em si. Eu não faço várias informações cumulativas. Eu não tenho campos multivalorados. E o elemento de ligação entre uma tabela e outra sempre vai ser a chave estrangeira. De certa forma, vocês agora podem olhar para o modelo de dados que vocês criaram e verificar se ele já não está normalizado.
A maioria dos modelos que vocês apresentaram já estavam normalizados, só que vocês não conheciam esse conceito de normalização. Disse que o modelo de dados ele está correto se ele está até a terceira forma normal, ou seja, se não tem dependência parcial entre as chaves, se não tem campos multivalorados ou compostos, isso é suficiente para dizer que ele está até a terceira forma normal. Então, o processo de normalização é o processo que transforma uma tabela relacional não normalizada em um conjunto de tabelas normalizadas através de regras chamadas formas normais. Primeira, segunda e terceira, que a gente vem até aqui. A normalização tem o objetivo de garantir a integridade dos dados, eliminar redundâncias e evitar aquelas anomalias que a gente viu. Ela inicia sempre pela primeira forma normal, que ele vai eliminar as tabelas alinhadas, ou seja, acaba com os campos multivalorados. A segunda forma normal, tem que estar na primeira, e as chaves primárias das tabelas que estão alinhadas, ela não vai ter. E a terceira, ele vai definir as chaves primárias das tabelas na primeira forma normal. Ou seja, basicamente, é separar a tabela. Aqui no exemplo, eu tenho uma grande tabela aqui, só a tabela projeto. Aí eu tenho nela código do projeto, o tipo, a descrição, código do empregado, nome, categoria, salário, data inicial e tempo. Vejam aqui que eu tenho uma relação que um projeto ele tem vários empregados, né? No geral. Então, eu não posso colocar o empregado aqui dentro. Eu tenho que criar uma tabela específica para empregado. Então, para eu colocar na primeira forma normal, já tenho que fazer esse primeiro desmembramento. Eu vou ter uma tabela projeto, que vai ter o código dele, o tipo de descrição, e já vou ter uma segunda tabela, que vai ter as informações aqui de projeto empregado, que vai relacionar. Então, eu vou ter o código do projeto, código do empregado, o nome, a categoria, o salário, a data inicial e o tempo. Já fiz a primeira separação. Está suficiente? Não, ainda tem uma mistura aqui, né? Eu ainda tenho aqui várias informações que não são diretamente do dessa tabela projeto empregado. Vejam só, que se eu tenho informações aqui, o código, eu tenho o nome dele, eu tenho a categoria, eu tenho o salário, eu tenho a data inicial e o tempo dele. Talvez eu pudesse ter uma tabela específica de categoria, porque é muito provável que a categoria dele esteja relacionada com o salário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela específica. Além de tudo, gente, ainda tem uma mistura aqui de informações. Eu tenho uma tabela projeto empregado, que eu tenho informações de projeto, do vínculo dele, né? Do dia que o empregado começou naquele projeto e do tempo dele naquele projeto. E tenho informações específicas do empregado, que é o código dele, o nome dele, a categoria e o salário. Então, a primeira coisa que eu tenho que ainda fazer, desmembrar de novo essa tabela. Então, eu vou ter uma tabela de projeto empregado e uma tabela de empregado. E aí, cada coisa já está ficando basicamente no seu lugar, né? Eu já tenho as informações aqui de projeto no lugar dele, de empregado no lugar dele, e de projeto empregado, que é associativa, aqui no lugar dele. Mas ainda tem uma sujeira aqui, né? Eu ainda tenho informações específicas aqui, ó, está repetindo na tabela essas informações de nome e categoria que estão aqui. Não precisaria estar. Então, o que eu faço? Eu separo, eu deixo as informações de empregado aqui, o código, o nome e a categoria, a tabela associativa de projeto empregado só com as informações da associação mesmo, o projeto que ela se referencia, o empregado que ela se referencia, a data que o empregado começou naquele projeto e o tempo que ele ficou, e aí separo também as informações, consigo visualizar aqui, por exemplo, que a categoria, que o salário tem a ver com a categoria. E se ele for da categoria A1, o salário dele é 4. Se ele for da categoria A2, o salário dele também é 4, né? E se a categoria dele for B1, o salário é 9. Vejo que tem essa relação. Aí eu separo aqui também. Então, normalizar, gente, dizer que um modelo de dados ele está até a terceira forma normal, é aplicar regras que eu separe e deixe cada coisa no seu lugar. É muito provável que o modelo de dados que vocês estavam fazendo, ele já estava
normalizado sem que vocês soubessem essas regras, porque a gente já tinha visto algumas regras de forma sem dizer que era normalização, dizendo que cada atributo das entidades tinha que estar relacionado a ela, dizendo que a gente precisava fazer essa ligação entre chave primária e chave estrangeira, só que a gente fazia isso sem esses conceitos de normalização. Os conceitos de normalização, ele vem dizer para a gente, basicamente, deixa cada coisa no seu lugar, não faz um único tabelão, não economiza a tabela, não. O mais importante é ter cada coisinha na sua caixinha. E aí, talvez, ainda tenha possibilidades de, no modelo de dados que vocês criaram, no exercício que foi a segunda avaliação, lá da clínica, vocês podem olhar para ele e tentar ver se ainda tem alguma coisa fora do lugar. Eu acredito que não. Pelo que eu vi aqui nas apresentações, estava cada coisa no seu lugar. Mas se, por exemplo, vocês criaram o campo endereço dentro da tabela cliente, ou dentro da tabela paciente, ou dentro da tabela médico, é o caso de ter uma tabela à parte para endereço, para dizer que ele está normalizado. Mas, basicamente, normalização de dados significa separar e criar cada item na sua caixinha. É olhar para o modelo depois dele pronto e verificar se ele respeita essas 3 formas normais. É simples assim, gente, não tem grandes mistérios para normalização. Se tiver cada caixinha no seu lugar, está normalizado. Se não tiver, campo que pode receber mais de um valor. Se as ligações de chave primária e estrangeira tiverem feitas, se tiver cada coisa nessa caixinha, o banco está normalizado. Aí você vai dizer, só isso, professor, quer dizer que normalização de dados é isso? É. Mas, muitas vezes, quando a gente está começando a fazer, quando a gente está começando a desenvolver banco de dados, às vezes a gente mistura um pouquinho. Mas eu acho que, pelo que eu vi nas apresentações, vocês não misturaram nada, não. Mas não custa a gente fazer um exercício para mostrar que a gente já está entendendo bem o que é normalização. Para não perder a nossa rotina aqui da disciplina que a gente estabeleceu, né? Tem já a tarefa criada, só que falta só eu ajustar, porque estava para quinta-feira, mas ela vai ser para sexta, vocês vão ter o dia de amanhã para fazer, amanhã a gente não vai se encontrar, amanhã é dia de prática, para vocês criarem esse exercício normalizado. Vejam lá, ele tem a tabela aqui, ele está pedindo para fazer normalização nessas 6 tabelas. Bora ver aqui a tabela de empregado. Na tabela de empregado, ele colocou aqui, ó, o número, o nome do empregado, o número do departamento, o nome do departamento, o número do gerente, o nome do gerente, o número do projeto, o nome do projeto, o dia de início do projeto, o número de horas trabalhadas. De cara, a gente sabe que isso aqui não existe, né? Eu não vou ter uma tabela de empregado com tudo isso. Eu vou ter uma tabela de empregado com o número e o nome, e o número do departamento que ele trabalha. Eu vou ter uma tabela de departamento que vai ter o número, o nome do departamento. E talvez o número do gerente como elemento de ligação. Eu vou também ter uma tabela de gerente que vai ter o número do gerente, o nome do gerente. Eu vou ter uma outra tabela de projeto que eu tenho que ter o número do projeto, o nome do projeto. Eu vou ter que ter uma tabela que ligue o empregado ao projeto, que vai ter o número dele, o número do projeto, o dia de início do trabalhador no projeto e o número de horas que ele trabalhou lá. Então, basicamente, é olhar para essa tabela aqui e saber que eu não tenho só uma, não, eu tenho pelo menos umas 5 aqui dentro. Da mesma forma, para a ordem de compra, para a tabela de nota fiscal, para a inscrição, para paciente, para artigos aceitos. Bora olhar a tabela de paciente aqui. Tem o número do paciente, o nome do paciente, o número do quarto, a descrição do quarto, o número de cômodos do quarto, o código do médico, o nome do médico e o fone do médico. A gente já sabe que isso aqui não está nada normalizado. Se a gente for implementar um banco de dados assim, está errado. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma tabela de paciente, uma tabela de quarto, uma tabela de médico e fazer a ligação entre elas. Qual é o exercício? Como é que eu faço isso, professora? Vocês podem escrever aqui as tabelas da mesma forma, com essa anotação, ou vocês podem, se quiser, fazer o desenho dessas tabelas no
no software que a gente já viu, ou no MySQL, ou naquele da internet, que a gente desenha as tabelas, ou vocês podem simplesmente alocar as tabelas aqui. Lembrando que normalizar é pegar um tabelão e separar em tabelinhas onde fica cada um no seu quadrado. Essa definição de cada um no seu quadrado é minha, vocês não vão encontrar na literatura, não. Mas, basicamente, para mim, normalização é dizer que não podemos criar um tabelão. Quando a gente vê uma tabela assim cheia de coisas, temos que aplicar a regra do dividir para conquistar. Criar as tabelas e fazer a ligação entre elas. Então, fazer um banco de dados normalizado é não fazer isso aqui. Se eu ter uma tabela com tudo isso de informação, eu não tenho uma tabela, eu tenho uma planilha, né? Se for para fazer assim, eu não faço um banco de dados, eu faço uma planilha. Então, normalizar é pegar isso aqui e sair colocando cada um no seu quadrado. Deu para entender, gente, o que é esse assunto final? E aí, gente, essa preocupação, por que que a gente está vendo isso no final, professora? Primeiro, porque vocês já chegam aqui não fazendo isso. Ou se faz é muito pouco, porque vocês já entenderam que fazer a entidade de relacionamento é colocar cada informação no seu na sua respectiva tabela. Mas entender que um banco de dados normalizado é eu saber que eu não posso ter isso, não tenho campo multivalorado, não tenho uma tabela grande com informações que não são dela, tudo misturado, e tenho que fazer as ligações através da chave estrangeira. Belezinha, gente? Isso já está tudo lá no SIGA, porque essa aula está atrasada, era para ter sido ontem, eu tive impedimento, mas estamos tendo hoje. E aí, vamos nos encontrar amanhã? Não, amanhã vocês vão fazer esse exercício aqui. E sexta-feira a gente se encontra, e aí já no nosso horário normal, de 2 horas. Tudo bem? Certinho? Então tá, gente, daqui a pouco eu vou mandar essa gravação, assim que chegar no meu e-mail, mando para vocês. Eu não mando de imediato, só para esclarecer para a turma porque que às vezes eu demoro, porque demora a processar esse vídeo. Então, só depois de umas 4, 5 horas que finaliza a aula, que eu recebo a notificação do Google que o vídeo está processado. Aí eu pego e coloco lá no YouTube para vocês, para facilitar. Tá? Então, no geral, por isso que às vezes você chega no final da noite ou no início da manhã, que tem esse tempinho de processamento, tá? Mas, no mais, é isso, e a gente se vê sexta-feira e o exercício está lá. Esse exercício já faz parte da terceira avaliação, porque a gente já está em reta final, e vocês estão indo muito bem. Então tá, pessoal, tchau, tchau, e até sexta.